Praça da Barca. Informação e muita música. De Ponta Barca para o mundo. Praça da Barca. Praça da Barca. Sejam bem-vindos a mais uma antevisão desportiva aqui no Praça da Barca. Comigo tenho já em estúdio Rui Peixoto e Rui Carvalhal. Antes de mais, muito boa tarde aos meus dois colegas de estúdio. Hoje vamos falar da Segunda Liga, fazer uma resenha daquilo que se passou ao longo dos 46 jogos que se disputaram nesta Segunda Liga, 46 jornadas, perdão, assim é. Relembra-se que o Porto B foi o campeão, o Chaves e o Feirense subiram à Primeira Liga e no que toca às promoções caíram no Campeonato Nacional de Séniores Farense, Mafra, Atlético de Portugal, Oriental e Oliveirense. Carvalhal, começo por ti. Se tivéssemos que escolher uma equipa surpresa deste campeonato, quem é que escolherias? Boa tarde, Nuno, boa tarde a todos os ouvintes. Uma surpresa do Campeonato da Segunda Liga? Sim, exatamente. Eu penso que, de facto, o Porto B acabou por fazer um excelente campeonato, mas não é bem uma surpresa, já sabemos da qualidade individual do Porto. O Chaves também não é bem uma surpresa, é uma confirmação, é uma equipa que já está para subir há algum tempo. Mas parece-me que o Feirense fez um campeonato muito positivo, um campeonato que eu sinceramente não esperava que fizesse. Acho que o Portimonense também acabou por fazer um campeonato bastante positivo, muito regular, também ficou perto da subida, mas a destacar realmente destaco o Famalicão porque subiu dos campeonatos nacionais do ano passado, o Campeonato Nacional de Séniores, e consegue aqui um fantástico sexto lugar. A poucos pontos da subida, poderia ter conseguido a subida caso não tenha claudicado na parte final do campeonato. Acabou por ser uma equipa muito regular, a fazer um campeonato muito positivo para o seu primeiro ano na Ledman Liga Pro e portanto acho que é a equipa a mais a destacar, porque todas as outras acaba por ser um bocadinho a confirmação do que já vinham fazendo anteriormente. Peixoto, quanto a ti, partilhas da opinião do nosso colega Rui Carvalhal, que o Famalicão foi realmente a grande surpresa deste campeonato? Boa tarde, Nuno, boa tarde aos ouvintes da Rádio Barca. Sim, tenho que concordar, exatamente pelas mesmas razões que o Carvalhal enumerou. É uma equipa que na época passada jogava no Campeonato Nacional de Séniores, conseguir a promoção e na época seguinte andar grande parte do campeonato a disputar a subida da divisão à primeira liga, merece de facto o destaque. E de igual forma destacava aqui o Olhanense, conseguiu um sétimo lugar que era de todo impensável no início da época, dada a indefinição na construção do seu plantel. Destaco estas duas equipas. Do lado oposto, como grande desilusão da época, quem é que colocarias, Carvalhal? Penso que podemos aqui pôr o Farense ou o Benfica B. O Farense acabou por descer, o Benfica B ficou muito perto de descer. O Benfica B já era um bocadinho esperado, aliás é um fator que tenho acompanhado um bocadinho o Rui Vitória, porque quando teve no Guimarães, a equipa B do Guimarães desceu ao CNS. Este ano no Benfica também, apostando nos jogadores do Benfica B, também o Benfica B a passar por muitas dificuldades e a se manter mesmo na última jornada e com uma conjugação de jogos um bocado grande, e o Benfica B acabou por fazer uma temporada em termos classificativos muito aquém das expectativas. Penso que o Farense também esperava bastante mais, mas algumas trocas de treinadores durante a época também levou a esta descida da divisão. Começou com Jorge Paixão, passou para Ácio Gonçalves e acabou o campeonato com outro treinador, e realmente quando é assim é muito difícil. Penso que o destaque pela negativa, também ao Oliveirense, que o ano passado fez um bom campeonato e este ano acaba aqui no último lugar, sem brilho nenhum, a muitos pontos da manutenção, nem sequer deu luta. Um fator que o seu presidente, o professor José Godinho, terá que certamente avaliar para conseguir voltar a esta competição da Segunda Liga e também no futuro fazer melhor, como já fez noutros anos passados. Peixoto, o Carvalhal destacou já aqui algumas equipas, acrescentarias mais alguma ou partilhas da mesma opinião? Sim, eu partilho da mesma opinião, e o meu destaque pela negativa vai sem dúvida para o Oliveirense, que termina o campeonato a 25 pontos da manutenção. Já tinha consumado a descida muitas jornadas antes do término do campeonato. Uma equipa, como o meu amigo Carvalhal referiu,
na época anterior fez um excelente campeonato e no início desta época ninguém esperaria que o Oliveirense terminasse este campeonato de forma tão inglória. Conseguiu apenas 6 vitórias em 46 jogos e isso só pode ser o meu destaque pela negativa, Oliveirense. No que toca a treinadores, numa parte mais individual, também aqui dos destaques que poderemos dar, Vítor Oliveira conseguiu mais uma promoção, Luís Castro foi o campeão. Carvalhal, que a nível de treinadores, quem é que destacarias? Penso que o Vítor Oliveira já não é bem um destaque, não é? Já é uma confirmação tão grande, foi na subida da divisão que realmente já não é tão destaque. O Luís Castro também acabou por fazer um trabalho muito meritório no Porto B, uma qualidade de futebol bastante assinalável e diferente de todas as outras equipas, e acaba também por ser um destaque. Mas sinceramente também conhecendo o trabalho do Mister Luís Castro, que é um treinador que aprecio já há algum tempo pela qualidade do treino, pela qualidade do jogo e pelo seu perfil enquanto treinador, também não é nenhuma surpresa. Agora realmente o Feirense com o Pepa também a fazer, também teve uma parte de campeonato fantástico, 2 terços de campeonato, ele saiu no último terço do campeonato, também fez um trabalho fantástico. Aliás, agora para chegar ao Moreirense à Primeira Liga, porque de facto no Feirense fez um trabalho meritório. Agora tenho que destacar aqui, e não é por já ter trabalhado com ele, aqui o Mister Carlos Pinto do Santa Clara. Começou no Friamundo, estava o Friamundo a um ponto da subida quando ele saiu do Friamundo a um ponto da subida, chegou a estar em primeiro lugar de subida durante o campeonato, chegou ao Santa Clara, o Santa Clara estava em antepenúltimo lugar, praticamente condenado, ganhou 5 dos últimos 6 jogos e manteve o Santa Clara, e por isso é que este ano também conseguiu este contrato para o Paços de Ferreira, e portanto penso que esse é o maior destaque da segunda Liga por o trabalho que desenvolveu nesses 2 clubes, tanto no Friamundo como depois na salvação fantástica que conseguiu no Santa Clara. Peixoto, passaram muitos treinadores por esta segunda Liga, são várias equipas, várias trocaram de treinadores mais que 2 vezes no campeonato. De todos os que passaram então por esta segunda Liga, quem é que destacarias? Como não podia deixar de ser, Vítor Oliveira, a 4ª subida de divisão consecutiva, merece de facto o maior dos destaques, mas também, como tenho a mesma opinião do Carvalhal, isso já não é de facto uma surpresa, já toda a gente sabe que à partida a equipa treinada por Vítor Oliveira estará lá em cima a disputar a subida da divisão. E eu destacaria aqui também Pepa e Carlos Pinto, porque me pareceram treinadores com ideias de jogo que fogem um bocadinho à norma do que é a grande realidade desta segunda Liga, do futebol aborrecido, do futebol chato. Fogem um bocadinho à norma e portanto isso a mim agrada-me, gosto de ver essa tentativa de jogar positivo, e portanto também destacaria aqui juntamente com o incontestado Vítor Oliveira, Pepa e Carlos Pinto. E agora uma pergunta também para os dois. Vítor Oliveira já assumiu um novo desafio, neste caso o Portimonense. Podemos já dizer que o Portimonense é o principal candidato à subida? Eu julgo que sim, na minha opinião. Penso que agora o maior fator de curiosidade é quem acompanhará o Portimonense do acesso à Primeira Liga, porque realmente, conhecendo o trabalho do Vítor Oliveira, quem estiver um bocadinho atento sabe que o Vítor Oliveira normalmente escolhe a equipa que melhores condições dá para subir. Para ele escolher o Portimonense e sair da sua zona de conforto, que é a zona de Leixões, ele é de Matosinhos, e sair da sua zona de conforto para o sul do país, completamente distante, é porque de facto o Portimonense lhe ofereceu as melhores condições, não só para ele a nível contratual, mas também em termos de condições daquilo que seria a formação do plantel e de estrutura para a própria equipa. Portanto, penso que o Portimonense apostará muito forte na subida, deve ter dado todas as condições, e o Portimonense, na minha opinião, o mais forte candidato à subida da divisão para o ano. Veremos também o que é que faz as equipas que descem da Primeira Liga, como o União da Madeira e a Académica, que é sempre um clube histórico, vai agora mudar de presidente também. Também veremos o que é que consegue fazer. Depois já há um lote de equipas que certamente também quererá continuar a lutar pela subida, como Friamundo, Famalicão, o próprio Aves me parece que pode entrar nessa corrida,
veremos o que é que pode acontecer, mas se me pedires a minha opinião, estou absolutamente convencido que a curiosidade será quem vai acompanhar o Portimonense no acesso à Primeira Liga na próxima época. Peixoto, partilhas a opinião que realmente o Portimonense é já o principal candidato à subida, mesmo sem saber ainda qual a definição do seu plantel e outros aspectos importantes, e também se calhar a Académica, seriam estes, na tua opinião, os dois principais candidatos à subida da divisão à Primeira Liga? Sim, o Portimonense é candidato porque tem Vítor Oliveira e ponto. Agora aqui, e de facto como realçaste, a Académica e a União da Madeira poderão entrar nesta luta, mas penso que há aqui muita equipa que poderá fazer frente a este Portimonense e Académica, nomeadamente. Temos o Gil Vicente, que é sempre um clube histórico. Este ano o plantel foi feito numa toada de apostar mais na juventude, se calhar para dali a um ano aí sim assumir a subida da divisão, e penso que o Gil Vicente vai entrar fortíssimo nesta luta para a subida. Temos aqui também o Aves e o Penafiel. Penso que o Penafiel também poderá entrar nesta corrida, mas o Portimonense para mim, claro, é o mega favorito. Sem dúvida. E será que existe a possibilidade, Peixoto, de voltar a ser uma equipa B a conquistar o título, ou foi este um episódio esporádico por parte do Porto B? Não, penso sinceramente que as equipas B têm uma qualidade superior, têm qualidade de jogo superior às outras equipas. Os jogadores também são superiores, como é normal, e penso que pode haver mais casos como o deste do Porto B. Não me admiraria nada que o Benfica B, como este ano à última se conseguiu safar da despromoção, na próxima época fosse campeão. Não me admirava nada. Carvalhal, um tema que tem assolado agora nesta parte final também, esta segunda liga, é o tema da corrupção no futebol, com vários jogadores e dirigentes presos. Que visão fazes deste panorama atual da segunda liga neste aspecto da corrupção no futebol? Já não é novidade, nos meados do futebol, nos corredores do futebol já se comenta há algum tempo que estas situações que acontecem, embora não haja, se calhar nunca houve tanta visibilidade como houve neste final da época na segunda liga, e se calhar foi isso que também chamou muito a atenção das autoridades competentes nesta investigação jogo duplo. Parece-me que há aqui problemas do contexto do próprio campeonato. Há equipas que têm muitas dificuldades financeiras e demoram muito a pagar aos seus jogadores, e claro que quando os jogadores têm família, quando têm filhos, quando têm pessoas para sustentar, e as dificuldades são muitas, depois estas situações é mais possível de acontecer. Parece-me que não podemos aqui também fazer de todas as equipas e não podemos englobá-las todas num molho, não é bem assim. Há se calhar situações em que isso aconteceu e foi um bocado visível, e há outras situações em que temos bons profissionais, que com certeza absoluta a maioria dos jogadores serão bons profissionais, a maioria dos clubes cumprirá com as suas obrigações, e os profissionais podem se focar apenas e só no que é jogar futebol. Agora não deixa de ser um episódio triste, não deixam de ser lamentáveis as imagens que vimos de alguns jogos, e esperemos que isto seja um fator que se resolva o mais rápido possível, e que consiga, de facto, esta segunda liga consiga limpar um bocadinho a imagem que deixou neste final da época, na próxima época, que as coisas corram melhor e que não haja estes fatores, porque isto não fica bem ao futebol português, e não prestigia nada aquilo que é um estandarte da nossa cultura, do que é o ser português, porque o futebol é um aspecto, é uma modalidade que nos tem dado muita felicidade, que nos dá muito reconhecimento além fronteiras. É se calhar o aspecto que mais nos diferencia lá fora e que nos faz ser mais conhecidos, e de facto esses casos da segunda liga não nos prestigia, ficam um bocado mal, e esperemos que isto seja resolvido o mais rápido possível para bem de todos. Vamos agora falar da Taça de Portugal, que foi disputada no passado domingo, a final entre Braga e Futebol Clube do Porto. Braga acabou por sair vencedor nas grandes penalidades, depois de estar a vencer por 2-0, quase que se repetiu o filme da época passada frente ao Sporting. Na vossa opinião, Braga foi um justo vencedor da Taça de Portugal?
na minha opinião, quem vence é sempre justo vencer. Podemos dizer que a qualidade do jogo não foi tão boa, ou que o adversário tem mais oportunidades, ou que teve um bocado de azar, mas quem vence é porque alguma coisa fez bem. Agora, se me perguntares em termos de jogo quem eu acho que foi superior, eu acho sinceramente que foi o Porto. Acho que o Porto apresentou boa qualidade de jogo. Gostei muito da segunda parte do Porto, gostei bastante mesmo da segunda parte do Porto. Achei que foi uma equipa com muita dinâmica, com muita qualidade de jogo, em que os seus jogadores estavam a dar tudo por tudo para conseguir dar a volta ao marcador, e de facto o Porto apresentou-se a um bom nível na segunda parte. Agora, de facto, uma equipa que comete 2 erros individuais, como o Porto cometeu tanto no primeiro golo como no segundo golo, a um nível de elite, que é isso que o Porto que é um nível de elite, um nível de Liga dos Campeões, é difícil compreender como é que estes 2 jogos acontecem, mas o futebol é isto, e o futebol às vezes traz-nos esses fatores de surpresa. Jogadores experientes, jogadores com muitos anos de futebol, que já passaram por um bom patamares e a cometerem estes erros. Acho que de facto o Braga aproveitou muito bem, fez o seu trabalho, uma equipa que também teve bons momentos de qualidade de jogo. Houve situações principalmente na primeira parte em que o Braga teve muita qualidade de processos, tanto defensivos como ofensivos, e na posse de bola também esteve muito forte, principalmente na primeira parte. Parece-me que o Porto merecia vencer, porque me pareceu que teve mais qualidade de jogo. Agora, quem vence é sempre o justo vencedor, e é um prémio também fantástico para o Braga, que anda há algum tempo a lutar por este título. O ano passado também perdeu contra o Sporting nos minutos finais. Este ano parecia que isso ia novamente acontecer, não aconteceu, venceu o Braga nas grandes penalidades. Fantástico para a cidade de Braga e para o clube, que também há algum tempo que andavam a suspirar por uma conquista destas a nível nacional. Peixoto, o Braga teve a vencer 2-0, deixou-se empatar a 2 golos, depois só nas grandes penalidades resolveu a questão e conseguiu levar de vencida a taça. É um prémio justo para a equipa de Paulo Fonseca? Sim, eu penso que sim, por tudo pela campanha fantástica que tiveram esta época. Penso que este é um prémio justo para a equipa, mas principalmente também para o clube, que tem crescido a olhos vistos nestes últimos anos, e só de facto a conquista de títulos é que dá o salto, né? Exatamente. Faz a equipa dar aquele salto. Exatamente, e portanto acaba por ser justo. Mas quanto ao jogo em si, é de facto inglório uma equipa como o Porto, que tudo fez para ganhar o jogo, teve a perder 2-0 com 2 erros. Os golos nascem de 2 erros individuais dos jogadores do Porto, e é de facto inglório, depois de estar a perder 2-0, chegar ao empate com uma qualidade de jogo absolutamente fantástica. Este jogo foi de facto o melhor, sobre a orientação de José Peseiro nesse aspecto. É de facto inglório chegar ao fim e perder nas grandes penalidades, mas agora quem ganha é sempre um justo vencedor, e o Braga já merecia ganhar este título, a Taça de Portugal, que já não vencia há 50 anos. Toda a gente viu como o Braga a perdeu o ano passado, a ganhar por 2-0, deixou-se empatar tal e qual este ano, e depois perdeu nos penaltis. Desta vez a sorte sorriu ao Braga e foi justo vencer. Quanto a destaques individuais nesta partida, se calhar, na minha opinião, destacaria Rafa do lado do Braga e André Silva do lado do Futebol Clube Porto, 2 jogadores ainda jovens, promissores. O que é que poderão dar ao futebol português? Sem dúvida, bons destaques que fizeste, dois jovens de muita qualidade, que nos podem dar muito no futuro na seleção. Acho que André Silva mais do que o Rafa, porque ninguém esperava que André Silva fizesse uma exibição desta magnitude. Sabemos que é um jogador com muita qualidade, tem provado quando tem entrado na equipa principal do Porto, mas também principalmente na equipa B. É um jogador diferente de todos os outros. Parece-me que pode ser o avançado que precisámos há tanto tempo na seleção. É pena realmente que a convocatória de Fernando Santos não tenha saído depois desse jogo, porque senão penso que André Silva faria parte do lote de escolhidos, porque fez uma exibição fantástica, porque lutou muito, por a qualidade técnica que demonstrou, por a qualidade dos seus movimentos de diagonais e nas costas da defesa do Braga. Penso que de facto o André Silva mostrou um potencial enorme, que eu sinceramente lhe previa, mas não desta maneira. Sabia que havia ali um jogador de muita qualidade, mas não esperava que ele fizesse uma exibição destas numa final da Taça de Portugal. Acho que foi o grande dinamizador do ataque do Porto,
acho que foi o homem que mais lutou também para dar a volta à situação, embora também, como tínhamos assinalado, houve muita qualidade do jogo do Porto, mas de facto o André Silva evidenciou-se. Do lado do Braga, como destacaste muito bem, Rafa, este jovem de Santa Maria da Feira, que o Braga resgatou a Feirense numa corrida taco a taco com o Sporting, e penso que também é um justo destaque. É um grande jogador, um jogador de linha ou de zonas centrais, tanto joga como atrás do avançado como joga nas linhas, um jogador com muita velocidade, muita técnica. Teve lá situações de jogo em que mostrou realmente que era um jogador muito acima da média, e eu penso que é mais um jogador que pode atingir um alto patamar do futebol mundial. Peixoto, Rafa está uns passos acima de André Silva em termos de carreira neste momento. Coloco-te duas questões. Para Rafa, se será necessário, Rafa, dar um salto para um dos grandes do futebol português, por exemplo, para evoluir na carreira, e se André Silva poderá ser uma certeza no Porto da próxima época? Olha, quanto ao Rafa já é uma confirmação, tem um enorme talento, e mais do que necessitar de mudança para dar o salto, já o merece, no fundo. Rafa é jogador para outros patamares, sem dúvida, e eu espero e desejo que o Rafa consiga, se não for este ano, na próxima época, uma grande transferência que o leve para um patamar superior, porque de facto a sua qualidade assim o exige. Quanto ao André Silva, é de facto é um jogador fantástico, é um jovem com muito potencial, provou nesta final, ainda por cima numa final, provar essas qualidades, fazendo os 2 golos da equipa, revela de facto a personalidade e a qualidade do jogador. Pode ser, como o Carvalhal disse, o futuro, e nem consigo pensar de outra forma, vai ser sem dúvida o futuro da nossa seleção. Quanto a campeonatos profissionais, no caso de Segunda Liga, então em Taça de Portugal, ficamos por aqui. Vamos fazer um brevíssimo intervalo para compromissos publicitários. Voltamos já de seguida para a segunda parte desta antevisão desportiva aqui no sua Praça da Barca. Barca FM. Desporto. Este domingo, a acompanhar os jogos Monção Passou e Atlético dos Arcos Lanheses. Desporto, na sua Barca FM. Joy Barca Orivesaria. Torne o seu dia-a-dia mais cintilante com a Joy Barca Orivesaria. A Joy Barca orgulha-se de ter à disposição dos seus clientes o que há de mais requintado, moderno e sublime. As melhores marcas aos melhores preços na Joy Barca, no Centro Comercial O Imigrante, em Ponte da Barca. Joy Barca Orivesaria, esperamos por si. Doce Chama, uma equipa ao seu dispor. Instalamos com técnicos credenciados lareiras recuperadores de calor em lareiras existentes, recuperadores de calor de alto rendimento para aquecimento central e águas sanitárias, ar-condicionado e bombas de calor, caldeiras a lenha e pellets, painéis solares térmicos, termodinâmicos e agora painéis fotovoltaicos para autoconsumo de eletricidade, sem contrato nem fidelização. Propomos um estudo personalizado para instalação na sua casa de um kit fotovoltaico de alta qualidade, com painéis de fabrico alemão, com garantia de 10 anos e inversores certificados com garantia de 25 anos. Seja amigo do ambiente e reduza a sua conta de eletricidade. Consulte-nos. Fazemos visitas ao local e orçamentos grátis. Doce Chama, em Antepasso Arcozelo, junto ao semáforo, telefone 258-944-074, Ponte de Lima. Visite as nossas instalações ou consulte o nosso site. Doce Chama. Criamos poupanças e qualidade de vida para a sua família. Compre na Doce Chama e ganhe estadias em hotéis, termas spa, resort Algarve ou Madeira. Vá a Suporte Atual, onde encontra todo tipo de eletrodomésticos, informática, material elétrico, eletrobombas para furos, painéis solares e iluminação. Agente do software SAGES e XD Software para faturação empresarial. E sempre com a simpatia que você merece. Não espere mais. Vá a Suporte Atual com novas instalações na Rua Dr. Joaquim Moreira de Barros, Loja 5 Resto Chão, em Ponte da Barca. Telefone 258-488-319, em frente à estátua do imigrante. Visite Suporte Atual, a sua loja de confiança.
E já pode fazer o pagamento de todo o tipo de faturas e carregar o telemóvel. Suporte atual. Vendemos, instalamos e damos assistência. Sempre a evoluir para melhor o servir. Ervanária Senhora da Ajuda em Vila Verde com produtos naturais de emagrecimento e saúde. Visita a Ervanária Senhora da Ajuda com atendimento de um astrólogo, cientista e espiritualista. Grande poder e forte experiência em cartas. Ajuda-o a resolver todos os problemas de amor, saúde, inveja e negócios. Ervanária Senhora da Ajuda na Rua dos Bombeiros, número 275, em Vila Verde. Telefones 253-322-138 ou 969-378-284. Consultas diárias das 9 às 12 e das 14h30 às 18. Eu já marquei. E você? Ervanária Senhora da Ajuda. O primeiro passo é seu. Praça da Barca. A notícia sempre aqui. Regresso então aqui a mais uma antevisão desportiva no Praça da Barca com Rui Peixoto e Rui Carvalhal. Vamos agora falar do campeonato distrital, no caso da taça da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Jogaram-se as meias finais com o Monção a vencer por 2-1 no terreno do Lanheses e o Atlético dos Arcos a vencer por 2-1 no terreno do Correlhá. Carvalhal, começando por Lanheses-Monção, um jogo em que o Monção teve muitas dificuldades para bater a equipa do Lanheses, partia se calhar ali com algum favoritismo, apesar das dificuldades de jogar no terreno do Lanheses, mas o Monção precisou do prolongamento para levar de vencida a equipa do Lanheses. Sim, Nuno, mas eu até na altura até tinha dado um bocadinho o favoritismo ao Lanheses porque conheço a qualidade do seu plantel e o fator casa é sempre muito importante, mas sabia que ia ser um jogo muito equilibrado e demonstrou o selo. As crónicas que me chegaram, como é óbvio não pude estar presente, as crónicas que me chegaram foi que foi um jogo muito equilibrado, muito bem disputado, um jogo de muita intensidade, nem sempre com a qualidade de jogo assinalável, mas isso também já se prevê numa meia final da taça. A nível regional já sabemos que a qualidade do jogo pode não ser muito evidente, mas de facto houve ali muita disputa pela bola, muita disputa pelos espaços para poder jogar e de facto o jogo, o chegar a prolongamento porque foi mesmo de facto muito equilibrado. Acho que as crónicas que me chegaram foi porque o Lanheses teve por cima em alguns momentos do jogo, noutros momentos do jogo teve um Monção. Agora o Monção conseguiu vencer nos últimos minutos do prolongamento, conseguiu marcar o golo da vitória e seguir em frente nesta taça de Viana. Está de parabéns a equipa raiana, porque de facto não é fácil vencer no terreno do Lanheses, mas também o Lanheses é uma equipa que tem mérito por ter chegado à meia-final, por ter lutado da forma que lutou, mas no futebol tem que haver um vencedor, caiu para o lado do Monção e muito bem, porque quem vence é sempre um justo vencedor. Peixoto, o outro finalista é o Atlético dos Arcos, que levou de vencida a equipa da Correlhá, possivelmente até numa final antecipada. Os Arcos esteve a vencer por 2-0, a Correlhá na parte final fez o 2-1 de grande penalidade. O que é que achas desse jogo, dessa vitória do Atlético dos Arcos? Uma vitória certamente complicada. Olha, Nuno, com muita pena minha, não pude ver o jogo. Era um jogo que eu gostava de ter visto. O que me parece é que, de facto, o Atlético conseguiu uma vitória muito saborosa na casa, ainda por cima de uma equipa com muita qualidade como é a Correlhá. Tínhamos na sexta-feira passada previsto que este seria um grande jogo. Com certeza que essas expectativas não ficaram defraudadas por quem foi assistir ao jogo. Certamente houve momentos de grande futebol. São duas equipas que gostam de se assumir, de assumir o jogo e não ficar na expectativa, e isso os espectadores só têm a ganhar. E de facto esta vitória do Atlético só vem confirmar o excelente momento que a equipa de Leandro Moraes atravessa nesta fase. Quanto à final, segundo sabemos, será disputada em Valença domingo. Atlético dos Arcos e Monção, é óbvio entregar o favoritismo à equipa arcoense. O que é que vocês pensam? É uma final e a final é sempre 50-50. Apesar de, como eu disse há pouco, o Atlético estar a atravessar um momento excelente, numa final nunca se sabe. E o Monção também é uma equipa com grande tradição
tem bons executantes e prevê-se que seja uma final muito disputada e muito equilibrada. Carvalhal? Penso que concordo com o Peixoto. Já se previa um bocadinho que o jogo fosse disputado em Valença por ser um relvado e por tanto o Monção como o Atlético, nos jogos em casa, a sua casa ser um relvado natural. Portanto, isso também é um fator de assinalar. Veremos também como é que o relvado de Valença se apresenta, porque normalmente é o relvado que não está num estado muito bom para jogar futebol, mas também os seus responsáveis certamente terão algum cuidado em ter o relvado com alguma qualidade para ser disputado uma final de uma taça de Viana. Acho que não há aqui um grande favorito, mas há aqui uma equipa que de facto é favorita, que é o Atlético. Tem mais qualidade individual, tem mais qualidade coletiva, é um plantel, na minha opinião, mais forte que o do Monção, e isso está-se a provar no campeonato, em que o Atlético está no segundo lugar e o Monção no sétimo ou oitavo lugar, não tenho bem a certeza, e no nono, peço desculpa, e de facto só pelo campeonato já vemos a diferença de qualidade de plantéis, e parece-me que o Atlético é um ligeiro favorito, mas numa final tudo pode acontecer. Falávamos há bocado da final da Taça de Portugal, em que o Porto é claramente favorito em relação ao Braga, porque é uma equipa com outras aspirações que não é o Braga, e quem conseguiu vencer foi o Braga. Acho que vai ser uma final muito bem disputada, duas equipas que se conhecem muito bem, dois clubes históricos, isto se transportarmos o Atlético dos Arcos para o antigo Atlético Alves, são dois clubes históricos, dois clubes de dois municípios vizinhos, há sempre uma certa rivalidade, é um clássico do Alto Minho, portanto um jogo também com certeza muito bom para se acompanhar, ligeiro favoritismo para o Atlético, mas nunca de fiar para os arcoenses. No Distrital de Viana, o campeonato também entra já na sua reta final. Aliás, já acabou para 4 equipas que anteciparam o jogo da última jornada para o passado fim de semana. Foi Ponta Barca 1, Vitorino de Piens 1 e o Moreira de Lima 0, Chafé 0. Domingo então joga-se o que resta desta última jornada, com o Monção Passou, Castelense Correlhá, Cerveira Vila Franca, Vila Fria Campos, Valenciano Courense e Atlético dos Arcos Lenheses. Aqui neste campeonato o que está ainda por decidir é o segundo lugar, apesar do Atlético dos Arcos ter esse segundo lugar praticamente garantido, e depois é a manutenção. Passou e Vila Franca discutem ainda uma possível última vaga, que vamos falar também mais daqui a pouco da questão do Bienense, que caso deixa, obriga a que Passou e Vila Franca também deixam de divisão e assim nenhum deles se safe. O Passou tem uma vantagem pontual de 2 pontos sobre a equipa do Vila Franca, parte como favorito para esta reta final sobre o Vila Franca, vai jogar a Monção, o Vila Franca desloca-se ao terreno do Cerveira. O Passou tem algum favoritismo para ficar neste antepenúltimo lugar? Sim, Nuno, concordo contigo, acho que o Passou tem favoritismo, acho que vai ficar no antepenúltimo lugar, no terceiro lugar a contar do fundo da tabela, o que lhe pode valer a manutenção, porque não acredito que o Vila Franca vença em Cerveira. Também acho difícil o Passou a vencer em Monção, mas também o Passou tem 2 pontos de vantagem sobre o Vila Franca, portanto eu acredito que as posições se vão manter neste final de campeonato. O que me parece mais negativo para o Passou, infelizmente, é que eu acho que o Vianense terá muitas dificuldades para se conseguir manter. Empatou 0-0 no primeiro jogo do play-off de manutenção. Acho que vai ter algumas dificuldades agora na deslocação a Águias de Moradal. A equipa do Águias de Moradal tem boa qualidade no seu plantel, tem também uma equipa muito bem orientada pelo Pedro Paiva, portanto será difícil para o Vianense. Mas pronto, se o Vianense infelizmente descer, também deixa o Passou, o que é aqui uma dupla desilusão para todos nós. Esperemos que isso não aconteça, é o meu desejo forte, que o Vianense se consiga manter e que também o Passou se consiga manter, porque isso era fantástico para todos nós. Peixoto, também concordas que o Passou tem favoritismo sobre o Vila Franca nesta última jornada? Sim, eu penso que estas posições não se irão alterar. O Passou vai terminar acima do Vila Franca, e depois tem que esperar e desejar que o Vianense consiga fazer o seu trabalho e se manter no Campeonato Nacional de Cenas. Esta última jornada, penso que já está tudo decidido. Não há muito mais a dizer sobre este campeonato, realmente é só mesmo uma questão da manutenção. Quem acompanha Moreira de Lima
e certamente o Belenense acaba por ser quem tem uma palavra mais forte a dizer. Exatamente, acho que toda a gente está, principalmente na equipa de Passoa, está desejosa que o Belenense consiga manter no Campeonato Nacional de Séniores, o que indicará que o Passoa também se mantém nesta primeira divisão distrital. Também foi um fim de semana de festa também aqui para os lados de Ponte da Barca, nomeadamente no escalão de juvenis, com a equipa orientada aqui pelo nosso amigo Rui Peixoto, conseguiu a subida à primeira divisão, falhou o título, mas conseguiu o mais importante, que era a subida à primeira divisão. Carvalhal, começando por ti, que leitura fazes desta subida, os méritos desta equipa da Associação Desportiva de Ponta Barca, que conseguiu ir para o lugar realmente de maior destaque da Associação de Futebol de Viana do Castelo, que é a primeira divisão? Antes de mais, deixa-me dar aqui uns parabéns ao Peixoto, já o fiz várias vezes, estive lá nesse jogo a apoiá-lo dentro das minhas possibilidades, porque acho que ele merecia, pelo trabalho que desenvolveu em termos técnicos com este clube, com esta equipa, e de facto é um justo prémio esta subida de divisão, uma equipa que jogava bom futebol, um futebol, na minha opinião, diferente das outras, e isto também é um fator que temos que relevar às vezes muito mais que os próprios resultados. Porque como eu tenho dito aqui várias vezes quando temos falado da formação, na minha opinião, isto é só a minha opinião, é mais importante o processo do que propriamente o resultado, e isto é um fator para mim que faz toda a diferença. Estão mais pessoas de parabéns, como é o adjunto do Peixoto, o Ricardo, também o diretor, o José Gomes, e toda a direção da Barca estão de parabéns por este mérito da subida de divisão. Era aqui uma espinha encravada na equipa da Barca, porque o nosso município tem muita tradição no futebol, e ter de facto os juvenis na segunda divisão não era muito benéfico para o desporto em Ponta Barca, e para o futebol nomeadamente. Acho que foi uma subida muito justa. Ainda no domingo vi o jogo, embora não tenha sido um jogo de grande espetáculo, o que é normal, porque os nervos nesta última jornada estavam à flor da pele, porque caso o Piães conseguisse vencer em Ponta Barca, subiria o Piães e não a Barca, mas a Barca mostrou-se uma equipa madura, venceu por 2-0, sem dúvida nenhuma uma justa vitória, consegue o segundo lugar depois do Courense, que também é uma equipa com certeza com muito mérito por ter sido campeã desta segunda divisão, mas o mais importante, julgo que foi mesmo a subida da divisão, e o clube, a Associação Desportiva de Ponta Barca, estão de parabéns por este feito. Peixoto, também terás certamente uma palavra a dizer sobre esta conquista, pela equipa orientada por ti próprio. Que sentimentos te saltaram no final do jogo do passado domingo? Olha, Nuno, o maior sentimento é o de ver cumprido, o objetivo atingido. O que o Carvalhal referiu muito bem. Uma equipa com a tradição do Ponte da Barca não pode disputar uma segunda divisão distrital. Esse foi o objetivo traçado desde o início da época. Conseguir atingi-lo é o culminar com sucesso essa mesma temporada. Se bem que quando estamos a falar de formação, o mais importante não pode ser o ganhar, isso tem que ser uma consequência de um trabalho bem desenvolvido, mas de facto isto era mais que obrigatório, ter que subir esta equipa da segunda distrital para a primeira. Vamos dar também por aqui encerrada a nossa conversa sobre o futebol distrital. Vamos agora ao futebol internacional. Este sábado joga-se a final da Liga dos Campeões entre duas equipas espanholas, Real Madrid e Atlético de Madrid. Carvalhal, começo por ti, que a opinião, não atribuindo favoritismo a ninguém, sendo que é uma final, como nós sabemos, o que é que podemos esperar desta partida entre as duas equipas de Madrid? Podemos esperar uma final, só por si já sabemos que todos os predicados que encerra. Acho que o favoritismo tem que ser dado ao Real Madrid, porque é uma equipa com muito mais qualidade no seu plantel, é um colosso, tem 10 Liga dos Campeões, o que é um fator que temos que ter em conta. Também tem mais algumas finais perdidas, portanto há que dar aqui o favoritismo ao Real Madrid. Parece-me que vai ter um osso muito duro de roer pela frente,
porque o Atlético de Madrid é uma equipa, no verdadeiro sentido da palavra, é uma verdadeira equipa, uma equipa com processos de jogo muito vincados. Podemos gostar ou podemos não gostar. Eu sinceramente aprecio alguns aspectos técnico-táticos desta equipa do Atlético de Madrid, do trabalho do seu treinador Diego Simeone. Acho que é uma equipa que defensivamente é muito forte, defende em zonas que eles próprios definem antes do jogo onde é que querem defender, para também, estando nesse próprio processo defensivo, depois consigam explorar melhor as saídas rápidas para o ataque. É uma equipa que sabe tudo o que tem que fazer em campo, e depois ainda por cima é uma equipa que joga com uma alma enorme. Aquela equipa tem um coração enorme, e isto também é um fator que eu gosto sempre de ver nas equipas. Acho que o futebol é muita paixão, é alma, é qualidade, sem dúvida, mas para haver essa qualidade tem que haver muita alma, muita paixão, muito querer, e eu gosto disso no Atlético de Madrid. É uma equipa que parece que está a disputar sempre finais, e numa final isso ainda mais vai acontecer. Portanto, parece-me que o Real Madrid tem mais qualidade individual, sem dúvida nenhuma. Coletivamente parece-me que o Atlético de Madrid tem fatores em que é mais forte que o Real Madrid. Também parece que o Real Madrid com o Zidane melhorou alguns aspectos que não estava a conseguir fazer com Rafa Benítez. Portanto, parece-me que o Real Madrid é ligeiro favorito, mas muito ligeiro, porque é uma final, e numa final tudo pode acontecer, e acho que vai ser um jogo tremendo de se acompanhar para os amantes deste desporto. Relembro que nos oitavos de final, o trajeto das duas equipas até aqui nas eliminatórias: o Real Madrid eliminou a Roma, o Wolfsburgo e o Manchester City. Do outro lado, o Atlético de Madrid eliminou o PSV, o Barcelona e o Bayern de Munique. Peixoto, o Atlético de Madrid acabou por eliminar, se calhar, os dois super favoritos à conquista desta Liga dos Campeões, Barcelona e Bayern de Munique. Olhando para os dois caminhos até à final, não é problema nenhum em afirmar que realmente o Atlético de Madrid teve uma missão muito mais complicada. Sim, vendo o trajeto destes dois clubes, consegue-se facilmente identificar o Atlético de Madrid como o clube que teve mais dificuldades para chegar aqui. Ultrapassar os super favoritos à conquista desta competição, tanto Barcelona como Bayern de Munique, é por si só já um feito histórico para esta equipa. Agora, este jogo vai ser um jogo, como eu tinha falado aqui na final da Taça de Viana, que é 50-50. Este também vai ter que ser 50-50. É claro que historicamente o Real Madrid é super favorito, já referiu aqui Carvalhal, 10 Ligas dos Campeões ganhas, que era a 11ª, portanto por aí tem que ser considerado favorito, mas este vai ser um jogo muito difícil para os comandados de Zidane. Apanha aqui uma equipa que é muito difícil de bater, é muito difícil criar oportunidades de golo contra o Atlético de Madrid, e portanto esta vai ser uma final com duas equipas de dois estilos totalmente diferentes, mas dois estilos apaixonantes. Também hoje uma notícia de última hora no futebol internacional, já se esperava, mas foi a confirmação de José Mourinho como treinador do Manchester City. Será que Mourinho é o homem certo para revitalizar, e a questão serve para os dois, será o homem certo para revitalizar este histórico clube inglês? Eu acho que, entendendo ao passado Mourinho, se não for Mourinho não é mais ninguém. Acho que temos que perdão, temos que realçar os méritos de Mourinho nesta carreira que tem tido. Ganhou por todo lado por onde passou. Por exemplo, o Real Madrid em 10 campeonatos ganhou um, e foi com o Mourinho. O Mourinho vence sempre. Depois pode ter depois no segundo ano mais dificuldades, ou no terceiro ano, mas de facto por onde passa vence sempre alguma coisa, e pega aqui no Manchester United, que está numa crise tremenda desde a saída de Alex Ferguson nos últimos 3 anos, que não conseguiu vencer nada de muito relevante. Ganhou agora a taça de Inglaterra, mas tem feito classificações verdadeiramente de muita desilusão para os seus adeptos. Um 7º lugar, um 5º e um 4º lugar. Isso é realmente muito mau para este histórico clube inglês, que é o clube inglês com mais títulos da Premier League, e com o Alex Ferguson se venceu 13 em 26, o que é um fator que temos que ter em conta numa Premier League muito competitiva. Agora também sabemos da dificuldade que o Mourinho vai encontrar. Esta Premier League vai ser fantástica de se acompanhar para os amantes de futebol, porque vai ter Mourinho no Manchester United, vai ter Guardiola no Manchester City, vai ter António Conte no Chelsea, vai ter Klopp no Liverpool,
vai ter Wenger no Arsenal, e isto é um fator de muita motivação para quem quiser acompanhar estes jogos da Premier League. Acho que de facto o Mourinho vai dar a volta ao Manchester United. Também o orçamento que se fala para esta equipa, 300 milhões só para contratações, é muita coisa. Já tem alguma qualidade no seu plantel, acho que tem jogadores de alguma qualidade que podem fazer a diferença. Acho que com o Mourinho vão ficar muito melhor, e com as contratações que ele forçosamente vai fazer, também a equipa vai se apresentar muito mais forte. Fala-se já de Zlatan Ibrahimovic, que certamente será o porta-estandarte daquilo que o Manchester United precisa para uma nova era, para o começo de uma era de vitórias, em que os seus adeptos é isso que procuram e é isso que estão habituados. E penso que desejamos todos as maiores felicidades a Mourinho, e que ele consiga de facto atingir os objetivos, porque é um português que tem prestigiado e muito o nome de Portugal. Peixoto, também concordas que realmente Mourinho será o homem certo para dar nova vida aos Diabos Vermelhos, assim são conhecidos os adeptos do Manchester United? Sim, penso que quando se quer ganhar tem que se contratar Mourinho. Já dizia Ibrahimovic, não é? Desde que se tenha capacidade financeira para o fazer. Penso que este é um clube à altura do Mourinho. Manchester United é um clube histórico. Mourinho é dos treinadores com mais sucesso nos últimos anos. Penso que este tem tudo para ser o casamento perfeito, e não tenho a menor dúvida que no final da próxima época Mourinho vai, certamente, se não vencer o campeonato, vai andar lá muito perto. Fica por aqui mais uma antevisão desportiva. Sei que também o nosso amigo Rui Carvalhal tem um cumprimento especial para me enviar. Sim, queria mandar um grande abraço ao meu pai, que é um ouvinte acérrimo do nosso programa, e já há algum tempo para o fazer. Queria lhe mandar um grande abraço, e também desejar-te a ti uma boa tarde, e a todos os ouvintes um fantástico fim de semana. Boa tarde, bom fim de semana.